É isso aí, ouvintes do programa Em Sintonia com a Saúde. Estamos de volta aqui, diretamente de Florianópolis, por ocasião do 62º Congresso Brasileiro de Enfermagem, né? Aqui no Centro de Convenções, na sala de imprensa, estamos locutando esse programa que está tratando do tema saúde reprodutiva na adolescência. Tem uma participação aí da Escola de Braga, da Escola de Caucaia, né? Já temos muitas perguntas aqui, estamos recebendo aqui os nossos convidados, Dr. Alex Dias, Dr. Leonardo Figueiredo, ok? Eu sou o professor Augusto Martins, que estou locutando esse programa. Vamos começar aqui com as perguntas das escolas, né? Para contemplar aqui os nossos alunos, jovens, dizer também que você pode responder a pergunta âncora, né? Que é respondendo qual exame que é feito, né? Que as mulheres realizam no seu corpo, usando as mãos para identificar os nódulos nos seios, nas mamas, ok? Se você responder corretamente, você está concorrendo a um livro ao final desse programa, ok? Então vamos às perguntas aqui do Dr. Leonardo, do Alex. Né? Que estratégias pedagógicas podem ser utilizadas para articular esse saber de saúde e educação na escola, ok? Então, uma ótima pergunta que o Pedro faz para nós aqui. Eu inclusive quero parabenizar ele por essa preocupação, essa reflexão. Como introduzir a questão da saúde sexual e reprodutiva no currículo escolar, no dia a dia da escola? Pedro, nós temos alguns programas que podem ajudar a escola e as equipes de saúde a fazer essa discussão. Tem um programa chamado o próprio PSE, como eu já falei, que é o Programa Saúde na Escola, e um dos seus componentes, que é o componente da promoção da saúde, ele traz um outro programa, que é o Saúde e Prevenção na Escola. É um programa também do Ministério da Saúde, do Departamento de DST e AIDS, que tem levado para as escolas públicas e privadas de todo o país a discussão da saúde sexual e reprodutiva. O programa SPE, ele traz desde um processo de formação para lideranças escolares, como jovens estudantes, como também para professores trabalharem essas temáticas em seus planejamentos de aula, suas aulas e seus currículos. E como trabalhar isso, é fundamental que esse trabalho ele se dê a partir de uma articulação entre as equipes de saúde do território e os professores, né? O processo de planejamento da aula ele deve também partir da necessidade dos alunos, desde a definição de quais temas são importantes, até como e quais métodos a gente pode utilizar para abordar essas temáticas, né? No dia a dia a gente pode desenvolver diversas atividades como jogos, perguntas disparadoras de reflexões para que a gente possa trabalhar esse tema em sala de aula. A sugestão que eu daria de como trabalhar isso vamos buscar uma aproximação entre as equipes de saúde, que são parceiros dos professores, dos educadores nesse processo, e ouvir os alunos também para entender quais são as suas demandas e como que a gente pode operar isso junto a eles no dia a dia. E aí a gente, na verdade, iniciar. Eu acho que o processo ele só vai acontecer quando a gente começa a iniciar e a gente vai aprender a fazer isso juntos, né? Eu apresento aí 2 programas que podem ser fundamentais para que a gente possa trabalhar esse tema com mais consistência, que é o próprio PSE e o SPE, que está disponível e que pode ser acessado por qualquer educador ou profissional de saúde do Brasil. Caso alguém tenha uma maior dúvida, pode entrar em contato conosco do Ministério da Saúde através do www.saude.gov.br/PSE ou através do telefone que é o 61 3306 8068, e lá nós podemos discutir melhor e aprofundar e inclusive direcionar vocês para outros setores para que a gente possa aprofundar essa temática nas escolas. Eu acredito que seja isso e devo ter respondido um pouco a questão. E caso não, a gente pode continuar o debate em outro momento ou através desse telefone desse site. Esse aí do Alex, então foi dado o recado. Aí vamos para repetir a pergunta aqui, já que tivemos um problema no corte do áudio aí. Doutor Leonardo, a Michele do Edith Braga, um abraço aí, Michele, pergunta sobre os métodos, né, contraceptivos. Diz o que é o método bilingue, ou bilingue, né? Ou Billy, né? Então você pode comentar os métodos e também aprofundar um pouco nesse método, ok? Oi, Michele. Então, como eu tinha falado, existe 2 classificações dos métodos contraceptivos ou anticoncepcionais, assim chamados. São os métodos naturais e os métodos artificiais. Naturais, quando você não dispõe de nenhum instrumento, de nenhuma técnica para evitar essa concepção, que é a gravidez. E o método artificial, quando você utiliza algum instrumento, alguma técnica para evitar. Exemplo de métodos naturais, o método de Billings, como você falou, é um método para evitar a concepção. Como ele atua? A mulher fisiologicamente, naturalmente, ou melhor falando, naturalmente, ela, no período fértil, mensalmente na idade reprodutiva, ela elimina uma secreção que a gente diz que é fisiológica, que é normal ao mês.
Então esse método consiste em evitar, nesse período que a mulher elimina essa secreção, a prática sexual. Lembrando que não é um método 100% seguro, tem suas falhas e não é recomendado pelos profissionais de saúde o uso dessa técnica, que ela está em desuso. Antes, quando não se tinha o artifício da pílula anticoncepcional, do preservativo, o condom, a camisinha, se utilizava. É isso aí, doutor Leonardo. Temos mais perguntas aqui das escolas. Vamos então priorizar as perguntas das escolas. A Vanessa do Edith Braga, aproveitando aí o embalo da sua resposta, o que é pílula multifásica, né? E aproveita se pergunta se o método da tabelinha é seguro, se não existe um método mais seguro do que o método da tabelinha. Você pode comentar isso no blog só, ok? Lembrando, voltando àquela classificação, métodos naturais e métodos artificiais. Ela pergunta sobre o uso da tabelinha. Tabelinha consiste em justamente você tabular, de acordo com os dias e o período fértil da mulher por meio desse método anticoncepcional, qual o período fértil, quais os dias que a mulher pode se ter relação sexual. Nos dias que aparece a secreção fisiológica natural que sai, que é aquela secreção transparente, sem cheiro, fisiológica, natural, esse período deve ser evitado a prática sexual. Então consiste nisso. Então não é um método 100% seguro a tabelinha, como o método de Billings, o coito interrompido, que é retirar. O coito interrompido é você retira o pênis antes da ejaculação. Por que não é um método seguro? Porque antes da ejaculação propriamente dita, há a liberação de espermatozoides primários. E aí ocorre o risco. Sem lembrar que a prática da relação sexual sem o preservativo, utilizando um método como a pílula anticoncepcional, que é muito seguro, evita a gravidez, mas pode gerar outro problema que está muito presente, que são as doenças sexualmente transmissíveis, transmitidas pelo sexo, dentre elas a AIDS, que é uma doença que não tem cura. Então, do que adianta você evitar a gravidez utilizando uma pílula anticoncepcional multifásica, que é uma pílula que ela atua durante os períodos, várias fases do período do ciclo pré-menstrual, se você não evitar as doenças sexualmente transmissíveis, tá certo? Sem falar que as pílulas concepcionais, existem várias classificações com dosagens diferentes de progesterona e estrogênio, que são hormônios presentes na mulher. Elas podem ocasionar, existem estudos que o uso dessas pílulas pode gerar várias doenças, ocasionar várias doenças. Não existe um consenso ou uma ideia fixa em relação a esse resultado pelo uso das pílulas anticoncepcionais, mas existe hipótese. Dentre essas doenças, uma maior predisposição, ou seja, uma maior chance de ocasionar um câncer de colo do útero, um câncer de mama em decorrência do uso dessas pílulas anticoncepcionais. Então hoje é distribuído pela Política Nacional de Prevenção das DST e AIDS o preservativo masculino e feminino. Isso dá uma autonomia melhor, porque você não tem que, por exemplo, se você utilizar o método da tabelinha, você vai ter que não realizar atividade sexual nesse período fértil. Como já disse, a sexualidade é uma questão fisiológica. Você, com o uso da camisinha, você pode manter essa relação sexual segura. É isso aí, doutor Leonardo. Então, foi dado o recado aí. Vamos aqui escutar o doutor Alex um pouco falando dessa educação, porque a importância disso, né? Como é que as pessoas podem dialogar com esse tema com os adolescentes. Então, professor Augusto e todos aí da escola, Edith Braga e Luiz Rocha Mota. Assim, primeiro que eu quero dizer que, como o professor Leonardo colocou, e eu já tinha falado também, a questão do fisiologismo da prática sexual, e aí eu queria deixar muito claro que nós podemos articular alguns outros parceiros na discussão desse tema junto à escola, que são as equipes de saúde da família e as equipes de saúde que estão no bairro, junto da escola, junto da casa de cada escolar, de cada professor, que com certeza serão parceiros nessa discussão e fortalecendo essa discussão junto às escolas. Um outro fato importante que o professor coloca é que do método contraceptivo. Hoje a gente tem diversos métodos contraceptivos que previnem gravidez especificamente, outros que previnem
outras questões, mas um dos mais seguros e que a gente tem garantido na nossa rede de saúde é o uso do preservativo masculino e feminino, o uso da camisinha, que de distribuição gratuita, o Sistema Único de Saúde garante isso e é de acesso para todos. O estudante, o adolescente, o jovem pode ir no posto de saúde buscar a camisinha, que com certeza na sua prática sexual ela estará assegurada. E o que é importante ser ressaltado? Que a gente nunca deve usar mais de uma camisinha por relação sexual, apenas uma camisinha na prática sexual. Às vezes é passado a falsa ideia de que quanto mais protegido eu estou, e essa não é a verdade, tá? Então vamos aí tentar discutir um pouco mais isso em sala de aula. Os professores é fundamental também que eles busquem outros parceiros e outros instrumentos para se fortalecer em relação a essa temática, e que está disponível também no nosso site. Então eu queria só fortalecer a importância da construção conjunta, coletiva e do diálogo intersetorial para a gente aprofundar esse tema nas escolas, que é um palco onde a gente tem a possibilidade de produzir, de construir práticas sexuais mais saudáveis. É isso aí, doutor Alex. Então, gente, a gente vai fazer mais um intervalozinho musical. Lembrando que a pergunta âncora de hoje é: qual o nome do exame, né, que as mulheres realizam no seu seio utilizando as mãos para identificar nódulos, ou seja, caroços, né, dos seios? Se você responder corretamente, ao final deste programa você está concorrendo a um livro, né? Você pode responder pelo mural de recados do nosso site no www.us.agi.com.br ou mesmo pelo MSN juventude@agi.com.br. Lembrando que não estamos utilizando a Web TV hoje em função de estarmos usando uma conexão 3G para garantir um áudio de maior qualidade. Optamos em usar só o áudio, né? Vamos enviar essa música para a professora Betânia, né, essa apoiadora do projeto da Escola de Braga, no município de Fortaleza, capital do Ceará, e professor Rogers, no município de Caucaia, aí na região metropolitana também do estado do Ceará. Matheus, que está lá no distrito de Irajá, município de Hidrolândia, a mais de 300 quilômetros da capital, né? Para o João Neto, que também está ligado aí e ajudando a construir este programa, ok? Para o professor Mardônio da Escola de Braga e para todos os nossos ouvintes que estão ligados no programa Em Sintonia com a Saúde, que discute um tema de relevância de saúde pública, ou seja, a saúde reprodutiva na adolescência, ok? Então vamos de música. A nossa música vai ser o Legião Urbana, Metal contra as Nuvens, ok? Para as nossas jornalistas que estão trabalhando no Congresso Brasileiro de Enfermagem. Então vamos lá, né? Vamos então. Sua rádio jovem na internet.